O esquema de desvios bilionários em aposentadorias e pensões do INSS instalou uma crise dentro do governo, mesmo após a demissão de Carlos Lupe do Ministério da Previdência, e causa um desgaste à imagem do Planalto. A Casa Civil, por exemplo, fez críticas públicas à CGU, Controladoria Geral da União, afirmando que o papel do órgão é impedir a prática de fraude, não investigá-la. Além disso, segundo o jornal O Globo, integrantes do primeiro escalão fizeram duras cobranças aos aliados sobre o vazamento da informação de que o governo poderá usar dinheiro público para ressarcir os desvios. Além disso, o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que ataca a atual gestão e trata o escândalo como o maior esquema de corrupção da história, causou dor de cabeça, muita dor de cabeça. Quase 3 dias após ser publicada, a peça já acumula mais de 135 milhões de visualizações só no Instagram e, segundo o levantamento encomendado pelo O Globo, já superou a repercussão da crise do Pix enfrentada em janeiro deste ano. Após a ofensiva de Nicolas, vários ministros, líderes partidários, até a própria CGU postaram vídeos, peças na internet para tentar rebater as críticas e livrar o governo de acusações. Mas a audiência somada dessas publicações alcançou menos de 1% do vídeo postado pela oposição, o vídeo de Nicolas Ferreira. Chamar o Roberto Mota, que já está a postos, preparado. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Muitas informações, né? Mas a gente percebe que a crise instalada no governo federal, muitas acusações, identificaram que determinada pessoa falou que não devia, aquele departamento tomou uma atitude que também não era recomendável e claro que o molho sobre tudo isso é o vídeo de Nicolas Ferreira, que alcançou uma audiência fora do comum. Muitos aliados ao governo estão tentando publicar vídeos, mas não, naturalmente esses vídeos não têm registrado a mesma quantidade de visualizações. Boa noite, bem-vindo, Mota. Naturalmente, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos nossos colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Há muito o que falar sobre esse escândalo ainda. O deputado Nicolas fez um vídeo que bateu já 100 milhões de visualizações. O governo recomendou à sua base de apoio que faça vídeos rebatendo o deputado. Boa sorte para a base de apoio. Vamos ver quantos vídeos feitos pela base vão chegar a 1 milhão de visualizações, 1/100º da visualização do vídeo do deputado Nicolas. A minha aposta é: nenhum deles vai chegar lá. É por isso que é preciso regulamentar as redes sociais. O Estado brasileiro quer manter o progresso tecnológico e a liberdade sob tutela. O resultado disso é que, enquanto o mundo vive a inacreditável revolução da inteligência artificial, no Brasil, a burrice estatal produz mapas de cabeça para baixo. Pois é, chamar o Luiz Felipe Dávila também, a postos, vai trazer suas impressões sobre mais um dia e as informações relacionadas à crise no INSS e a maneira como o governo está se organizando para dar as respostas que a população, a sociedade brasileira precisa e pede, né, Dávila? Bem-vindo, ótima noite a você. E é preciso também considerar a estratégia do governo em responder à oposição, principalmente a partir da divulgação do vídeo de Nicolas Ferreira. O governo ou a oposição até tentam, né, devolver e responder na mesma moeda, produzindo vídeos, mas eles não conseguem chegar perto desse alcance que é conseguido pela oposição, e no caso, Nicolas Ferreira. O que pode explicar essa dificuldade, hein, Dávila? O problema é a forma ou o problema é o conteúdo? Boa noite, Caniato. A você, aos meus colegas de bancada e a nossa audiência. Caniato, é o problema de forma e conteúdo. Primeiro, o conteúdo. O que Nicolas Ferreira faz nos seus vídeos é, com uma simplicidade ímpar, traduzir o conteúdo, os fatos, para uma linguagem acessível que explica perfeitamente o que aconteceu. Ou seja, toda vez que você faz um vídeo baseado em fatos, passa o senso de verdade. E a verdade
quando bem explicada, ela torna-se viral. É exatamente essa a grande capacidade do deputado Nicolas Ferreira. É pegar fatos concretos, foca num episódio e transforma essa realidade e esta verdade acessível às pessoas. E aí o governo tenta atacar os vídeos de Nicolas, criando vídeos que não tem nada a ver com a realidade, tentando mostrar a linha do tempo, onde começou. As pessoas não querem saber onde começou, as pessoas querem saber o seguinte: eu deixei de receber tanto na minha conta porque foi desviado o dinheiro, e eu quero esse dinheiro de volta. É essa a questão que ser endereçada. Então, Canhato, a minha recomendação para o governo, se ele pretende ter algum vídeo com milhões de views, fale a verdade, assuma a verdade. Imagina só o impacto que teria se o ministro ou o presidente chegasse na rede social e falasse assim: realmente houve desvio indevido, realmente houve roubo. E nós vamos resolver esse problema. Eu venho aqui para pedir desculpas e vim aqui para dizer que nós estamos tomando todas as providências. Eu garanto que teria muita audiência. Agora, essa história de criar vídeo, tentando descobrir quem é o culpado, onde começou, lá atrás, isso não tem nenhuma importância para as pessoas. O que os aposentados querem saber é como é que eu recupero o dinheiro que foi tungado da minha conta. Este é o ponto. Então, na verdade, a verdade, a transparência sempre são as melhores ferramentas para uma comunicação verdadeira e efetiva. Cristiano Beraldo também, preparado a postos, conectado com a gente. Beraldo, bem-vindo. Ótima noite a você. Governo escalando aí parlamentares que entende que poderiam ajudar a divulgar, talvez, a resposta ou se contrapor aquele vídeo de Nicolas Ferreira, mas o que a gente viu até aqui é que a audiência somada desses vídeos não alcançou 1% das visualizações que o vídeo do Nicolas alcançou. E é curiosa a reflexão sobre esse cenário, porque você, em várias outras ocasiões, falava sobre essa característica, né? Que parece que o grupo progressista da política brasileira ainda guarda muitas características da geração analógica. Tem a ver com isso também, para além de um caso escabroso como esse? Bem-vindo. Tem sim, Canhato. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Mota e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Essa é mais uma demonstração da dificuldade que o governo tem em lidar com a dinâmica de comunicação moderna, atual. Porque esse é o governo que ainda no seu início resolveu concorrer com a comunicação de rede social da direita fazendo um podcast. Vocês lembram disso? Contratou um veterano da televisão para ficar ali entrevistando o presidente num ambiente completamente artificial. A audiência que aquele podcast teve era absolutamente ridícula para um presidente da República. E essa iniciativa rodou ali algumas semanas e depois foi esquecida, ninguém mais falou dela. E agora, mesmo tendo trocado o comando da comunicação social do governo, a gente percebe que não há ali um conhecimento, uma cabeça atualizada que consiga concorrer nesse ambiente de uma comunicação tão diferente do que era. E isso atinge a todas as pessoas. É muito difícil para todo mundo, inclusive pessoas que são profissionais das redes sociais, decifrar qual é o tipo de conteúdo, qual é o tipo de frase. Se você começa mais acelerado, depois diminui. Se você coloca frases chamativas primeiro, depois você explica. Então, as teses vão se modificando e vão se transformando. Se você já não tiver uma cabeça preparada para isso, você não consegue acompanhar. E o governo demonstra isso. Qual é a solução que o governo quer dar? Faz esses esforços de pedir para os seus apoiadores tentarem combater na mesma moeda, não conseguem, e aí podem se preparar, porque esse assunto vai voltar. Voltam a discutir o PL da censura, porque para eles o resultado dessa incompetência da comunicação é cercear o direito de outros se comunicarem. É aquele menino mimado, birrento,
que na hora que está perdendo o jogo no play, lá na quadra do condomínio, ele pega a bola e vai embora porque ele é o dono da bola e ele não admite perder. É exatamente assim que o governo se comporta nesse ambiente da comunicação, como um menino mimado. Pois é, esse ponto que o Beraldo trouxe é muito interessante, porque a gente pode, inclusive, ampliar a reflexão, né? Puxar um tema que está na agenda do governo para fazer uma conexão com essa crise que, na verdade, talvez seja a prioridade do governo em tentar estancar essa sangria. Chamar o Mota para também fazer uma reflexão sobre esse aspecto levantado pelo Beraldo. Mota, a performance ruim do governo no ambiente digital tem muito a ver, né, com os debates que a gente tem acompanhado e as defesas que a gente escuta de que é preciso estabelecer uma série de regras para o ambiente digital, né? PL das fake news ou PL da censura, mas na verdade as redes sociais precisam de um freio, uma série de regras e por aí vai. Isso se encaixa mais ou menos com o que a gente tem visto nos últimos dias, né? Perfeitamente, mas essa questão vai muito além, Caniato. Quando eu falei aqui da revolução da inteligência artificial, eu não estava exagerando. Por acaso, na última semana, eu vi alguns exemplos de uso de inteligência artificial que são inacreditáveis. Hoje, a tecnologia já tem maturidade, por exemplo, para criar um programa Pingos nos Is do zero. Ele cria isso que a gente está fazendo aqui e vai ser muito difícil para alguém dizer que não é de verdade. É um mundo completamente novo, assustador em alguns aspectos. É impossível controlar esse mundo novo usando esses instrumentos do século passado que o Estado brasileiro teima em usar. Esse mundo novo não tem fronteiras, não tem como você proibir que as pessoas acessem alguma coisa a partir do momento em que a comunicação vier de satélites direto para telefones celulares. Não há proibição que impeça as pessoas de se comunicarem nesse mundo novo. A única forma de você combater uma afirmação ou uma ideia que você acha ruim é lançando você próprio a sua ideia, a sua afirmação e fazendo como o deputado Nicolas faz, adotando um estilo de comunicação franco, aberto, direto, com competência. A gente ainda tem no Congresso brasileiro deputados que acham que aprovando uma lei eles vão impedir o progresso. Isso me lembra os luditas lá na Revolução Industrial, na época da Revolução Industrial, eles invadiam as tecelagens e quebravam os teares, as fábricas de produzir tecido, para que o mundo voltasse a produzir tecido na mão. É o que a gente está vendo agora. A chance de qualquer iniciativa dessas dar certo é absolutamente zero. Pois é, o Dávila mencionou a necessidade do governo se debruçar sobre o que é realmente importante, né, Dávila? A necessidade e urgência de organizar a casa, né, chamar todos os principais atores envolvidos nos setores que, de alguma maneira, têm alguma coisa a ver, que podem atuar para agilizar o processo de ressarcimento, e é isso que se espera. E daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, novidades a respeito. Já há, inclusive, o adiantamento de uma pequena quantia de dinheiro que vai justamente servir para ressarcir alguns dos aposentados e pensionistas que foram lesados. Mas, Dávila, a notícia, para além da questão que envolve o vídeo de Nicolas Ferreira, tem informações sobre figuras ou departamentos que têm batido a cabeça, muitas críticas, um apontando o dedo para o outro. Casa Civil, que fez críticas ao posicionamento da CGU, também tem um processo de identificar quem foi que vazou informações, aquela informação que me parece muito importante sobre a possibilidade do governo usar dinheiro público para ressarcir os aposentados. Enfim, é uma crise em várias frentes, né? É preciso que o governo organize a casa, chame todo mundo e agilize o processo e caminhe na mesma direção, né? Porque
parece que tem muito fogo amigo, né? Tanto que alguns já perderam, inclusive, os cargos. É verdade, Caniato. E a sua colocação é perfeita, porque, como você vê, é um caça às bruxas. Quem é o culpado, quem vazou, quem fez, isso é totalmente secundário, todas essas questões. As questões fundamentais é como nós vamos agir para combater os desvios e devolver o dinheiro para as pessoas. Por isso que eu digo, se o presidente da República tivesse chamado a responsabilidade para si, colocado lá a pessoa da CGU, a pessoa da Polícia Federal, a pessoa do Ministério da Previdência, do INSS, todo mundo diz aqui, olha, isso aqui é a força-tarefa que vai resolver. Um vai investigar, um vai punir os culpados, o outro tem a obrigação de dar uma resposta para devolver esse dinheiro o mais rápido possível. É isso que as pessoas querem ver. No momento que aparece uma crise desta envergadura e a atitude do governo é caçar bruxa, quem é o culpado, quem vazou, quem fez aquilo, quem fez a outra coisa, mostra para a população que o governo não está preocupado em resolver o problema dela. O governo está preocupado em entrar numa guerra de narrativa. E aí aumenta ainda mais a insatisfação e vamos dizer assim, até o rancor das pessoas em relação ao governo. E aí um vídeo que nem do deputado Nicolas, que fala a verdade com transparência, direto ao ponto, câmera parada, sem nenhum efeito especial, olhando para você e falando exatamente como as coisas são, com a clareza que ele coloca, é óbvio que é um vídeo que vai dar essa repercussão gigantesca que está dando. E é isso que falta. Na política, não precisa mais circo, parafernália, efeito especial. O que precisa é seguir o exemplo do deputado Nicolas Ferreira. Falar a verdade, mostrar aos fatos, cara limpa, transparência e atacar o problema de frente. É isso que precisa. Pois é, vejo muitas críticas sobre a maneira como o governo tem se posicionado para resolver as questões pendentes e urgentes sobre essa crise do INSS, Cristiano Beraldo. Qual é a avaliação que você faz até aqui? E aí a pergunta, há condição do governo dar o exemplo, tomar a atitude correta, agilizar o processo e talvez sair desse processo sendo aplaudido por aposentados e pensionistas? Ou você acha que essa é uma briga perdida já? O governo só vai sair aplaudido se anunciar que vai aumentar a aposentadoria. Além de ressarcir, ainda vai aumentar, que é a tática que o governo usa em todas as situações, né? Sempre dá mais dinheiro para o povo, dinheiro que ele não tem, vai estrangulando o orçamento cada vez mais, vai colocando o Brasil de quatro, porque não consegue fazer os investimentos mínimos que são necessários e essenciais para que o país possa crescer, se desenvolver, e a gente fica sempre nessas ações populistas, porque a oportunidade de fazer a coisa certa, Caniato, já foi perdida. Porque fazer a coisa certa é fazer aquilo que é necessário no momento certo. E quando o governo reage da forma que reagiu diante de um escândalo dessa magnitude, tentando acomodar, passar pano para o ministro, aí depois, muito a contragosto ao que parece, afasta o ministro, mas mantém no seu lugar o seu braço direito, que era do mesmo partido, que estava lá desde o início, participou de todas as reuniões, tinha acesso às mesmas informações. O governo demonstra que ele só quer que esse assunto desapareça da imprensa, porque a disposição para resolver alguma coisa de fato, ela até aqui inexiste. Porque essa solução ela se dá com um bom exemplo, que é fundamental para que o governo, diante de um caso de desvio, de uso do poder e da função pública para roubar aposentadoria, parte da aposentadoria de idosos, isso deveria servir de exemplo de um governo implacável com o mau uso do poder público, com corrupção, com tudo mais. Porque qualquer pessoa de bom senso, Caniato, sabe que tudo que aconteceu ali dentro do INSS não aconteceu sem o envolvimento de inúmeras pessoas conectadas ao ambiente político. Portanto, este é um escândalo de corrupção, sim, é desvio do dinheiro dos aposentados para essas associações. Mas tudo indica que há também associado a isso um grande esquema que beneficiava políticos e agentes públicos. Isso precisa ser investigado no detalhe, deveria ser interesse
número 1 do governo nesse momento, mas não. O governo vai varrendo para debaixo do tapete, esse tapete que já parece o Monte Everest de tanta sujeira que tem debaixo dele, vai fazendo esses esforços ridículos de tentar combater a comunicação do deputado Nicolas e rezando para acontecer outro escândalo. Apostou no Papa. Aí o Papa foi anunciado, mas o assunto não saiu da pauta. Agora estão apostando que aconteça algum outro escândalo, uma tragédia climática, alguma coisa assim, que é para tirar o foco do noticiário dessa questão do INSS, porque é assim que o governo trabalha. Pode ir lá no Palácio do Planalto, Alvorada hoje, deve ter um monte de vela acesa pedindo um milagre. Pois é, talvez acabem defendendo até o PL da anistia, né? Justamente para substituir a pauta.